Hello, everyone! Welcome back to Talk It Up Book Club. Hoje nós vamos mergulhar em um poema clássico e fascinante que eu já tinha prometido no Instagram, que era o Alone, de Edgar Allan Poe. Esse texto, ele reflete sobre isolamento, percepção de mundo e as experiências que nos moldam. Além disso, vamos explorar o vocabulário e imagens poéticas que ele utiliza para expressar esses sentimentos. Espero que estejam prontos para essa jornada. Mas antes de entrarmos na análise detalhada, deixa eu dar um contexto geral sobre o que é o poema, para a gente já escutar em inglês e já entender o mundo que a gente está navegando. O Poe nos apresenta um relato profundamente pessoal sobre o isolamento e a sensação de não se encaixar no mundo. Ele reflete como, desde a infância, ele se sentiu diferente dos outros, percebendo a vida de uma maneira única. Suas experiências emocionais, tanto dor quanto alegria, nunca vieram das mesmas fontes ou formas das pessoas ao seu redor, né? O poema ele sugere que essa desconexão, né, moldou quem ele se tornou. Criou uma visão de mundo marcada por tempestades, medo e até mesmo visões distorcidas de ameaças, mesmo quando as circunstâncias externas pareciam calmas. É um texto sobre como nossas experiências e percepções individuais nos definem, algo que ainda ressoa muito nos dias de hoje, né? Com essa visão geral em mente, né, a gente consegue fazer também algumas conexões, né, com algumas filosofias que já existem aí no mundo, né, porque não foi só o Poe que falou sobre isso, né. Então, antes da gente ir trecho a trecho, que tal a gente refletir um pouquinho sobre o significado, né? Eu já estou com o meu book aqui, que na verdade, para poder já indicar, essa aqui foi a versão que minha mãe comprou para mim. Ele é hardcover, ele tem aquela coisinha aqui da frente, mas ele é hardcover. Parece uma bíblia, né? Mas enfim. Os livros que eu tenho nesse estilo são o do Edgar Allan Poe, Jane Austen e William Shakespeare. Todos esses no estilo de bíblia. Mas vamos lá. Voltando à nossa realidade aqui. A gente tem também, no mesma ideia das coisas que o Poe fala, a gente tem o Kierkegaard, né? Que fala sobre a individualidade e o desespero existencial, né? Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo, né? Por muitos. Então, ele fala muito sobre cada indivíduo, como cada indivíduo precisa trilhar seu próprio caminho, né? O que pode levar a um sentimento de solidão ou angústia, né? Um desespero existencial ali. Ele acreditava que viver de uma forma autêntica, ou seja, fiel aos seus próprios valores, frequentemente nos coloca em um conflito com as normas sociais, levando a desconexão semelhante ao que o Poe fala no poema, né? Assim como Poe não se sente que suas paixões vêm de uma fonte comum, Kierkegaard fala sobre como a busca por significado individual pode nos distanciar dos outros, né? Kierkegaard ali com essa ideia de individualismo e desespero, e ele em si ali estava mais ou menos entre a época de 1813 e 1855, né? Mais tarde a gente vai ver quando que Poe estava, mas vamos continuar aqui. Um outro exemplo que aborda mais ou menos essa questão de solidão e existencial, a gente tem o Nietzsche, que fala sobre a solidão do super-homem, né? Não vou falar na língua dele, porque aí já não é mais inglês, já não entra mais na minha gama de conhecimento, de como pronunciar. Mas ele propôs a ideia do super-homem, né? Alguém que cria seus próprios valores e transcende as limitações impostas pela sociedade, né? Para ele, o processo de autossuperação muitas vezes envolve a solidão, já que quem pensa de forma independente tende a ser incompreendido ou rejeitado pelos outros, né? No poema, o Poe reflete exatamente sobre a sua diferença desde a infância, o que pode ser visto como um paralelo ao isolamento de Nietzsche, né? E descreve na jornada do indivíduo que busca criar seu próprio significado na vida. E como uma terceira e última conexão para a gente poder ir para o nosso poema de fato, né? A gente tem o Carl Jung, com o conceito de individuação, né? O Jung ele desenvolveu a ideia de individuação, o processo de se tornar plenamente você mesmo. Esse caminho ele envolve aceitar aspectos únicos e às vezes sombrios da sua personalidade, né? Para Jung, pessoas que passam por esse processo muitas vezes se sentem isoladas, mas é um isolamento necessário para alcançar a autocompreensão. Né? O poema Alone pode ser visto como um relato desse processo, né? O Poe menciona
que foi a partir das suas próprias experiências, né, tudo tanto boas quanto ruins, que ele se formou, né? Isso se alia à ideia de Jung de que o crescimento pessoal ocorre através da integração de experiências complexas e muitas vezes solitárias. É claro que a gente já começou com um tema forte aqui, já começou com uma discussão forte sobre ser diferente, né, individual, o super-homem, criar seus próprios valores e tudo mais, mas eu acho que ainda vale a gente trazer um call para, além disso tudo, que é muito importante se autoconhecer, que é muito importante ter autocompreensão e acreditar nos seus valores e tudo mais, lembrar que a gente também vive numa sociedade, né? Então, mesmo acreditando nos seus valores e tudo mais, a gente tem que saber os limites, né, dos limites das pessoas que a gente convive. Então, nada tem só um ponto de vista, né? Mas é claro que isso aqui é mais detalhado, né? A gente está falando aqui só pelo ponto de vista da individualidade, né? E da solidão aí de Edgar Allan Poe com Alone. Mas vamos voltar para o tema de hoje. Tema não, porque a gente está falando do tema, mas vamos voltar para o poema de hoje, né? Que seria Alone de Edgar Allan Poe. Então eu vou ler uma primeira vez e depois a gente vai trecho a trecho, como a gente fez no nosso último episódio, né? Então vamos lá. Então, vamos pegar aqui o texto. Eu vou ler esse aqui no meu livro. Vou até dispensar aqui. Vou ler aqui no meu livro para a gente ficar mais bonitinho, ficar um cara de clube de livro mesmo. Então vamos lá. Alone, Edgar Allan Poe. From childhood's hour, I have not been as others were. I have not sinned as others saw. I could not bring my passion from a common spring. From the same source I have not taken my sorrow, I could not awaken my heart to joy as same tone, and all I loved alone. Then, in my childhood, in the dawn of a most stormy life, was drawn from every depth of good and ill the mystery which binds me still, from the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that surround me roll in atoms tint of gold, from the lightning in the sky as it passed me flying by, from the thunder and the storm, and all the cold that took the form, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view. Ok, so... Agora que a gente já terminou de ler aqui, vamos trecho a trecho, né? Para a gente entender o que nosso querido Edgar Allan Poe estava falando. Então vamos lá. O primeiro trecho, a gente tem From childhood's hour, I have not been as others were. I have not sinned as others saw. O que isso significa, né? O Poe ele já abre o poema, né, contando uma coisa importante. Ele já começa já de cara falando, olha só, eu sempre fui diferente, né? Desde o início ali, né? Desde criança, ele não viu o mundo como as outras pessoas, né? Esse tipo de percepção é algo que acontece com muita gente, né? Vai tudo da forma que você cresce, dos valores que você vê, dos espelhos que você tem na vida, né? E se encaixa, né, em um grupo, sempre se encaixa ali, você procura na vida, procura se encaixar em um grupo, né, que tenha os mesmos valores, enfim. No caso dele ali, ele não encontrou num primeiro momento aqui do parte do texto, ele diz que não seria que ele já sentiu que desde pequeno ele já era diferente. Então, aparentemente, né, no início ali da vida dele, ele não tinha encontrado esse grupo. Então, uma reflexão filosófica que a gente pode levar é em que uma sociedade que valoriza a conformidade, essa sensação de ser diferente pode ser meio angustiante, mas também pode ser uma fonte de grande força e criatividade, né? Todo bom, ele tem um lado mal, e todo mal, ele também tem um lado bom. Então, pensa em pessoas que revolucionaram suas áreas, né? Como, por exemplo, artistas, cientistas, empreendedores. Muitas dessas figuras também se sentiram meio que fora do lugar, antes de realizarem grandes efeitos, né? A gente começa a conversar sobre assuntos de tipo, é preciso sair da ilha para conhecer a ilha, né? Porque se você está ali dentro de uma coisa e não olha para fora da caixinha, você não tem como ver o todo e pensar em alguma coisa diferente. Então, começa a fazer isso. Por exemplo, um exemplo de cotidiano aí, né? Hoje, com a pressão das redes sociais, por exemplo, a gente tenta se encaixar em alguns padrões, né? Esse poema lembra que enxergar o mundo de uma forma única pode ser um presente,
não uma maldição. Então, assim, se a gente parar e olha as redes sociais e já alguém cria um vídeo e é uma coisa diferente, logo vai todo mundo junto para poder copiar aquilo ali, né? Aquilo se torna uma coisa comum, se torna um padrão, e aí outra coisa nova precisa surgir, né? Então, é a pressão de você se encaixar em algum padrão, se você se encaixar em algum lugar, né? Que pode ser até um pouco de criar uma certa cegueira, né? Mas para o segundo trecho a gente tem I could not bring my passions from a common spring. Ou seja, aqui o Poe fala sobre não ter as mesmas paixões e motivações que os outros, né? Ele não se conecta ao que a maioria das pessoas considera importante ou inspirador, né? My passions from a common spring, né? Quantas vezes você se sentiu assim, né? Tipo, como se estivesse buscando algo que os outros não entendem, né? Você consegue ver um valor onde alguém não vê um certo valor. Então acaba você não conseguindo achar um lugar comum de inspiração, né? Isso lembra o conceito de autenticidade, né? Dos filósofos que a gente falou antes, né? Eles falam sobre a importância de viver de acordo com seus próprios valores, mesmo que isso nos afaste de expectativas sociais. Ou seja, eu saber o equilíbrio ali entre o quanto os meus valores valem mais do que eu entrar em um padrão, né? E quanto os meus valores já viraram cegueira e já estão fazendo mal a ponto de não me deixar, né, ver a vida de uma forma diferente. Mas, enfim, se a gente pensar em quem decide seguir uma carreira menos convencional, por exemplo, como um artista, ou ao invés de algo que o mercado considera mais seguro, né? Esses indivíduos muitas vezes enfrentam resistências, mas são fiéis às suas próprias fontes de paixão. Ou seja, eu sei dos desafios que eu vou enfrentar, eu sei das coisas que eu vou precisar enfrentar, mas eu acredito nisso aqui e eu acredito que eu quero isso aqui. Então eu não vou seguir um padrão simplesmente para atender a uma sociedade, né? Atender ao que uma sociedade ou alguém espera de mim. Seria mais ou menos isso que vem nas ideias. Então, quando ele fala I could not bring my passions from a common spring, é claro que tem aquela pitada de tristeza, tipo, poxa, eu não consegui encontrar a inspiração que eu tenho nas coisas, outras pessoas que têm o mesmo tipo de inspiração. Mas beleza, a gente segue em frente assim. É triste, mas é o que tem para hoje, vamos seguir, né? Trecho 3. All I loved along. Ele continua, né? Eu não consegui trazer todo mundo ali eu não consegui achar pessoas que se inspiravam pelas mesmas coisas que eu, e tudo que eu amei sozinho. Então, o Poe, ele resume aqui o coração do poema, né? Mesmo suas experiências de amor foram solitárias. Então, ele amou, mas não encontrou uma reciprocidade ou conexão profunda, né? Mesmo que seja em relação às inspirações dele, ou em relação a relacionamentos em si, ele entende que tudo que ele amou sozinho. Então, existiu o lado dele. Talvez não tenha conseguido ver o outro lado, mas tudo que ele amou sozinho, né? Esse sentimento é muito atual, especialmente numa era onde muitos se sentem sozinhos, mesmo em tanta comunicação digital, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa posta uma parada que, putz, foi maravilhoso para mim, achei lindo, perfeito, e ninguém curte ali, mas a pessoa sente prazer de postar da mesma forma, porque ela postou para ela mesma, ela não postou buscando um coraçãozinho, né? Ela só estava querendo compartilhar de alguma forma, né? É a ideia de solidão existencial, né? Discutido por vários filósofos, né? Como, por exemplo, a solidão não é apenas a ausência da companhia, mas a condição inerente da existência humana. Ou seja, todos nós, em uma última análise, estamos sozinhos em uma jornada interior. Ou seja, mesmo que você esteja com pessoas, mesmo que você contribua, que você vive em sociedade, que você vive em grupo, vai chegar uma hora que você precisa trilhar o seu próprio caminho, né? Existe uma jornada interior que ela é sozinha, né? Isso não é para ser triste ou não é para ser feliz, é simplesmente uma jornada interior que precisa ser levada, né? Nas redes sociais mesmo, novamente, a gente vê perfis cheios de amigos, interações, mas a realidade é que muitas pessoas se sentem uma desconexão profunda, né? Quanto vale um curtir, né? Quanto vale um coraçãozinho, né? O Poe, ele lembra que o isolamento emocional é uma experiência comum, mas também uma oportunidade para a gente se entender melhor, né?
A partir do momento, por exemplo, às vezes a pessoa principalmente as novas gerações, né, já nascem na ideia do Instagram ou das redes sociais, então já nascem com aquela ideia de que se eu postar alguma coisa, eu preciso que aquilo seja respondido, eu preciso que aquilo seja curtido, e se não for curtido vai ser o final do mundo. Não, cara, saca? Tipo, tranquilo, legal, bom você compartilhar, bom você querer mostrar para o mundo o que você tem de melhor, mas não necessariamente você tem que se sentir pressionado para o mundo aceitar isso. Pode não aceitar e pode ser uma coisa que só você goste, mas você se sentiu satisfeito já compartilhando com o mundo já é o suficiente, né? Então, esse equilíbrio aí. Trecho 4. Then in my childhood, in the dawn of a most stormy life. Aqui o Poe descreve a infância como o amanhecer de uma vida cheia de tempestades, ou seja, o Poe, ele tinha esse ladinho meio depressivo mesmo. A história dele, ele é uma historinha meio pesadinha, né? Então, ele sugere que as dificuldades que enfrentamos desde cedo, né, influenciam nossa maneira de ver o mundo. No caso dele, né, ele podia estar falando dele mesmo, mas se a gente trazer aqui para nossa realidade, né, a gente trouxer aqui para nossa realidade, a gente está falando exatamente isso, né? O que molda, o mundo é moldado, né? A gente vê o mundo da maneira que a gente aprendeu a ver o mundo. Né? Então as influências de cedo, elas são muito importantes, talvez por isso que seja tão importante você ter uma base familiar, é tão importante você ter pessoas de valor quando você ainda é criança, porque você vai pegar o espelho de que tá ali. Então se você, né, não tem alguém que tenha um valor que você acha que deve ser cultivado, né, aquela criança vai acabar pegando qualquer valor que ela encontre, e ela vai encontrar, e ela, apesar dela ela não ser uma tábua rasa, né, na educação a gente fala isso, ninguém vem sem conhecimento nenhum, o que talvez não seja tão normal no senso crítico, mas seja o padrão, pode acabar virando uma realidade para aquela criança, porque as coisas influenciam desde cedo, né? O que é extremamente relevante, né? Quantos de nós carregamos traumas e desafios do passado que ainda moldam nossas escolhas e percepções, né? O quanto a gente reage por causa de uma coisa que a gente viveu no passado. Né? Essa ideia, ela se conecta com o conceito de resiliência, né? Existem alguns filósofos, inclusive, que ensinam que as adversidades fazem parte da vida, mas podemos aprender a usá-las como oportunidade de crescimento, né? Ou seja, você vai dar uma faca na mão de uma pessoa, essa pessoa ela pode tentar atacar alguém ou ela pode usar para cortar uma comida e comer. Então vai depender do que está na cabeça dela para poder fazer, o que ela pensa, o que está no primeiro instinto dela. Então vai depender de como você valoriza, né? Como você valoriza as coisas, como você pode usar como oportunidade de crescimento. Então, né, se você para pensar numa fase difícil que foi superada, né, como uma perda ou uma crise, talvez seja percebido que essas experiências ensinam você a valorizar coisas que antes pareciam insignificantes, né? No trecho 5, por exemplo, a gente vem como From the sun that round me rolled in atoms tint of gold, né? Esse é um pouquinho de trava-língua, né? Mas vamos lá. Aqui o Poe, ele usa o sol de outono para criar uma imagem de transição e mudança, né? O outono, ele simboliza um momento que as coisas começam a declinar, né? Se a gente parar para pensar, né? Mas ainda há beleza, né? Então, é uma metáfora que as fases da vida em algo que está terminando, né? Mas há uma aprendizagem de crescimento no processo. Então, basicamente do que eu estava falando também no Talk It Up Live, que eu vou fazer um outro vídeo lá falando sobre a pintura, né, do ciclo do Full até a Death, né, exatamente para essa questão de ciclos, né, de renascimento e de ainda a beleza numa certa escuridão. Filósofos gregos, por exemplo, eles falam muito sobre esse conceito, com tudo flui, né, a vida ela está sempre em movimento, e aceitar essas mudanças nos ajuda a lidar melhor com os ciclos de começo e fim, né. E o trecho final a gente tem And the cloud that took the form when the rest of heaven was blue of a demon in my view. No final do poema, o Poe mostra como suas percepções tomam forma de como se fosse um demônio, né? Mesmo em momentos de calmaria, né? Ele nos lembra que muitas vezes os nossos próprios inimigos projetam medos internos no ambiente ao nosso redor. Então ele fala, And the cloud took the form,
e entre parênteses ele coloca when the rest of heaven was blue of a demon in my view, ou seja, quando se formaram nuvens, né, quando as nuvens se formaram, mesmo que o paraíso fosse azul, né, nos meus olhos parecia um demônio, ou seja, não importa o que estava o externo, né, por conta das experiências passadas, ele via isso de uma forma diferente, né? Então é um conceito até um conceito de budismo em relação a isso da mente negativa, né? Às vezes a mente cria narrativas de medo ou ansiedade que não refletem muito a realidade, porque tudo que se vive pela experiência que você teve desde o início, né? Mas antes de a gente encerrar, vamos entender um pouco mais sobre o contexto desse poema, né, que foi escrito, e a vida do próprio Edgar Allan Poe, né, que ele nasceu ali em 1809 em Boston, nos Estados Unidos, né, e teve uma vida marcada por tragédias, dificuldades, a vida dele foi bem ruinzinha mesmo, né, ele perdeu os pais muito cedo e foi separado dos seus irmãos e criado por uma família adotiva, quem nunca teve uma relação muito afetuosa, que a gente lembra que a gente estava falando lá na frente, que depende da base, né. Desde jovem enfrentou perdas, pobreza, doença, isolamento social, o que influenciou muito as suas obras, né? O Poe ele é conhecido por contos sombrios, né? Histórias de mistério, terror psicológico, mas também foi um dos maiores poetas da sua época, né? A sua escrita ela reflete muito a sua vida e seus interesses, como temas como morte, luto, loucura e mistério da existência. O poema Alone ele foi escrito em 1829, quando Poe tinha lá pelos seus 20 anos, né? Ele só foi publicado muitos anos depois da sua morte, em 1875, né? Mas o Poe ele faz um relato profundamente pessoal de seus sentimentos de diferença e isolamento, né? Muitas vezes, muitos autores, né, a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Então os autores normalmente vão expressar a sua vida dessa forma, né? A importância de Alone, ela tá como ele expressa a sua ideia universal de se sentir desconectado. Uma sensação de que muitos de nós ainda enfrentamos hoje. É uma época onde a conexão digital sempre traz uma conexão, nem sempre traz uma conexão emocional. Ou seja, não é porque a gente está o tempo todo conversando digitalmente, ou não é porque alguém curte ali ou curte aqui, que acaba que a gente fica... existe uma conexão emocional, né? Às vezes as coisas se tornam mais frias ainda. Então, esse poema nos convida a refletir sobre as experiências únicas da vida que moldam quem nós somos, né? E mesmo que sejam experiências ruins, que elas podem moldar também a gente de forma boa, depende de como a gente vê isso, né? É sobre a importância de aceitar a singularidade das coisas, mesmo que nos faça nos sentir isolados às vezes, né? Mas vamos ler mais uma vez para a gente encerrar, né? Que aí a gente encerra bonitinho, com, mais uma vez, lendo o poema. Eu vou abrir aqui essa Bíblia gigante de novo, que eu perdi a página. Então, vamos lá. Vou até tirar essa parte aqui que está incomodando. E vamos lá. Alone, Edgar Allan Poe. From childhood's hour, I have not been as others were. I have not sinned as others saw. I could not bring my passions from a common spring. From the same source I have not taken my sorrow, I could not awaken my heart to joy at the same time. And all I loved alone. Then, in my childhood, in the dawn of the most stormy life, was drawn from every depth of good and ill, the mystery which binds me still, from the torrent or the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in atoms tinted gold, from the lightning in the sky as it passed me flying by, from the thunder and the storm and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise e que o poema tenha trazido reflexões interessantes para vocês. O Poe, com seu talento único, nos mostra que a literatura transcende o tempo, né? Nos conectando com questões humanas que continuam relevantes, até porque o ser humano continua sendo ser humano, a gente só aprende umas coisinhas novas.
Então, se você tiver sugestões de outros textos ou poemas para análise do nosso próximo episódio, né? A gente sempre está aberto aí. Pode visitar o site, o Instagram, ou mandar uma mensagem. E é claro, se você curtiu esse episódio, compartilhe com alguém que também ama literatura e quer aprender inglês um pouquinho sobre contexto, né? Muito obrigada por estarem comigo aqui hoje. Até a próxima. Take care!